Tudo que formos relacionar a carro está cada vez mais caro nos últimos anos. E cada vez as pessoas que sonham em ter o seu carro próprio ficam com esse sonho se tornando distante. Só que esse tempo de carros caros está prestes a chegar ao fim. E no vídeo de hoje nós iremos falar disso. Comprar um carro novo na situação em que passamos hoje está fora da cogitação de várias pessoas, de milhões de brasileiros neste momento. Preços exorbitantes, até mesmo para quem tem um bom crédito na praça. E não foram só os carros 0 km que atingiram esses níveis estratosféricos. Os usados estão com preços absurdamente caros. Mas qual o motivo dos preços estarem tão altos? E por que eu acho que eles vão desabar? Você já deve ter ouvido falar em alguns vlogs nossos de mineração eu comentar sobre a crise que vem acontecendo no mundo afora. Qualquer coisa que esteja dando errado no Brasil ou no mundo é culpa de alguma crise. Mas eu não posso mentir, os preços que estão sendo praticados nas vendas de carros são por conta de uma crise. Os efeitos ocasionados por uma crise mundial de saúde em 2020 foram muito grandes e sentidos até hoje, especialmente pelas indústrias mundiais automotivas. Esse efeito afetou o setor e ocasionou a quebra da cadeia global de produção, que encareceu diversas matérias-primas usadas na indústria do mundo inteiro. Um dos itens essenciais na fabricação dos carros, o chip semicondutor, sua produção caiu e os que foram produzidos não conseguiam sair de Taiwan e chegar nas fábricas em todo o mundo. Isso se deve porque no auge da crise sanitária, as pessoas compraram muitos aparelhos eletrônicos, como videogames, tablets, PC games, para terem o que fazer em casa, pois todos ficaram impedidos de irem às ruas devido a toda a pandemia que enfrentávamos. E por conta disso, esses aparelhos que foram vendidos para esses milhões de pessoas fazem também o uso desse chip semicondutor. Já para os carros, não tinha tanta procura, justamente porque todas as pessoas estavam em casa naquele momento. Diversas fábricas que fabricavam componentes para carro foram fechadas de forma temporária ou de forma definitiva, e muitas montadoras não eram capazes de voltar ao ritmo de produção de antes de 2020. Com o fim da pandemia, as pessoas voltaram a querer comprar carros e não tinha estoque para todo mundo. Até fila de espera foram formadas em busca do seu carro 0 km. E muitas dessas filas levavam até 4 meses para acabar. Claro que isso jogou o preço dos carros zero lá para cima. Seguindo aquela lei antiga, a lei da oferta e demanda, outras coisas também contaram para essa baixa quantidade de veículos. Uma demanda gigantesca das locadoras de veículos. Sim, as pessoas se sentiram um pouco menos dispostas também a pagarem os preços exorbitantes que eram praticados por diversas marcas e modelos em um carro 0 km, E qual é o efeito que isso pode ocasionar? Elas passaram a olhar com outros olhos para veículos seminovos e veículos usados. Assim, a demanda por esses veículos também aumentou e o preço deles também subiu. Já que comprar um carro novo e usado estava muito caro, para muita gente o jeito de resolver isso era alugar, e foi realmente o que aconteceu. De janeiro a junho de 2022, as locadoras compraram em média de 25 a 35 mil carros por mês. Já em julho deste ano, o número saltou para 45 mil carros automóveis por mês, pessoal. Isso mesmo que você está ouvindo. Esses números exorbitantes também contribuíram para outras coisas. Uma dessas coisas foi atrapalhar as pessoas normais. Eu, você, o seu vizinho, queria poder comprar um carro, mas não comprou devido a esses preços super inflacionados. Esses daí foram um dos motivos de ter faltado tanto carro 0 km para todo mundo. Só que aconteceu um efeito bem curioso com tudo isso, já que as pessoas não estavam adquirindo carros novos, e finalmente foi sendo possível viajar, visitar a família, tirar aquelas férias, só que de uma forma diferente. Já que ninguém estava comprando, o jeito era pegar e alugar carro. Com essa demanda, algumas locadoras não esperavam todo esse efeito. E o que aconteceu? Alugar um carro era algo que já tinha se tornado algo bem difícil, nesses últimos 2 anos principalmente. Tudo isso porque não tinha estoque suficiente nas grandes montadoras. Parece uma grande bagunça, né? Pois bem, é uma bagunça de verdade todo esse cenário. Mas diante de um mercado que sofreu um baque mais do que forte, em um intervalo tão curto de tempo, dá pra gente poder entender, Então, tudo isso contribuiu ao aumento agressivo dos preços dos carros. Mas fique tranquilo, que isso também fez com que os preços dos usados também tendem a baixar. E já já eu vou chegar lá, hein? Um dos motivos das altas dos veículos generalizadas
envolve a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil. No final de 2020, quando todo mundo estava ciente sobre todos os efeitos catastróficos ocasionados pela crise econômica e sanitária que passavam todo mundo, o Banco Central brasileiro baixou a taxa básica de juros para somente 2% ao ano, uma mínima histórica. Para quem não sabe, a Selic ela tem a serventia de controlar a demanda de oferta de dinheiro se ele está barato ou caro. Então, quando a taxa está muito baixa, como era o caso do final de 2020, pegar crédito e fazer financiamento era muito mais acessível. Justamente naquela época, muitos mercados que não estavam vendendo estavam com juros bem baixos, era um incentivo para fazer com que as pessoas comprassem, mesmo fazendo financiamento, do que deixar dinheiro guardado, que é o que muita gente estava fazendo naquele momento, né? Com toda a consequência que aconteceu da pandemia, né? Tudo que estava ocorrendo pelo mundo. Mas esse cenário de juros baixos passou, né? E agora estamos em meio a uma onda de juros altos, para conter a inflação que está atingindo o planeta inteiro. Hoje, não há mais o risco das pessoas não quererem gastar dinheiro. Pelo contrário, elas estão gastando demais e poupando pouquíssimo dinheiro. Hoje a Selic está em 13,75% ao ano. E o Brasil tem um dos maiores juros de todo o mundo. E o que acontece hoje na economia é algo bem simples. Se as pessoas não querem comprar muito, o governo vai lá e diminui a taxa de juros, para que incentive elas a comprarem e não guardarem seu dinheiro, já que a taxa está baixa e as lojas, as empresas, as indústrias precisam fazer esse dinheiro funcionar, né? Precisam fazer o dinheiro girar. Com isso, todas as pessoas podem comprar com essa taxa de juros mais baixa, porque não está compensando deixar o dinheiro guardado. Com juros baixos, então elas vão lá e compram. Aí elas começam a comprar e os juros vão aumentando, até o momento em que elas estão comprando demais e acabam faltando produtos e serviços para todo mundo. Daí os juros acabam aumentando, para que essas mesmas pessoas parem de comprar tanto e guardem mais. É bastante difícil achar um ponto de equilíbrio nisso tudo, pois o Banco Central vai jogando um banco imobiliário, né? Aquela versão do banco imobiliário estendida. O tempo inteiro, né? Dia e noite. Vários são os fatores para essa alta também, quando o assunto é relacionado a carro. Mas como toda crise, existe um fim, e os carros usados já estão mais baratos. Será que existe uma luz no fim do túnel? O brasileiro sofreu muito nos últimos anos, quando falávamos em dinheiro na conta. Por mais que os auxílios emergenciais tenham dado aquele gás para as pessoas, a situação ainda não era boa para grande parte da população. Se ir ao supermercado era uma dor de cabeça todo mês, por causa de toda essa inflação, imagina ir à concessionária comprar um carro novo. Exemplo disso, um Fiat Argo em 2017, que custava na época do seu lançamento, tinha preço inicial de R$ 46 mil. Hoje esse carro 0 km você encontra ele fácil por R$ 80 mil, a versãozinha mais básica dele. Os preços altos desse jeito deixaram os carros seminovos e usados algo muito mais atrativo para o consumidor. Mas como você já sabe, com a demanda alta desse jeito, logicamente, os preços não ficariam estagnados e subiram conforme foi a procura. Recentemente, muitos desses veículos tiveram uma tendência de baixa devido à tabela FIPE e o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é um dos melhores medidores da inflação. Outra informação importante é que, de acordo com os dados da FENALTO, Federação Nacional dos Revendedores de Veículos, a média dos preços dos veículos usados caiu 7,5% no intervalo de 3 meses entre abril e junho deste ano. Isso quer dizer que quem se rendeu aos preços altíssimos podem amargar grandes prejuízos nos próximos meses. Mas por que os preços estão caindo? Lembra lá do início quando eu falei da taxa Selic? Pois bem, um dos grandes envolvidos nisso é a taxa Selic. É aquele grande joguinho que o Banco Central faz. Com os juros altos e o cenário econômico para lá de difícil, muitas pessoas simplesmente desistiram de comprar um carro. Não só novo, usado também. Eu sei que eu disse no início do vídeo que usados tinham sido uma excelente alternativa, e é verdade. Só que muitas pessoas viram isso, e com muita gente comprando os carros usados, a demanda deles subiu, e o que acontece quando a demanda sobe e a oferta não subindo junto? Pois é, o preço aumenta. Foi o que aconteceu. Todo mundo de olho nos carros usados como uma ótima opção, o preço aumentou tanto que eles deixaram de ser uma boa opção e ficaram caros demais. É basicamente isso. Tudo se resumiu a uma grande oferta e demanda totalmente desreguladas. Mas agora a demanda por carros usados caiu, os preços estavam exageradamente altos, assim como os preços dos novos.
Esses preços tiveram que ser reajustados para baixo, porque se continuassem tão altos, as pessoas continuariam sem comprar. Os preços dos combustíveis também tiveram um grande papel nessa queda. Apesar das reduções recentes da gasolina e do diesel, o alto custo acumulado para abastecer o carro fez com que o consumidor perdesse totalmente o interesse nos últimos meses. Outra coisa também que influenciou nas quedas dos seminovos tem muito a ver com as locadoras que estão renovando agora a sua frota, comprando os carros 0 km novamente. Uma média de 200 mil carros 0 km. Lembrando que as locadoras têm uma média de compras de carros 0 km de no mínimo 30 mil carros por mês. E as locadoras comprando carros novos, elas vão ter que se desfazer dos carros velhos, né? E o que acontece? Elas vão vender esses carros usados e as pessoas vão ter carros usados também para poder comprar. E consequentemente esses preços vão cair ainda mais. A Localiza, ela troca sua frota a cada 17 meses, o que faz com que o setor de seminovos seja aquecido com alguma frequência, né? Porque, como sabemos, ela é uma empresa tão grande que quando decide comprar ou vender, todo mundo sente o impacto. Ela é a principal locadora do país e tem mais de 300 mil carros em toda a sua frota. E se essa queda de preço nos carros usados confirmar, a gente espera que sim, até eu que já tenho um carro, ou você aí de casa que está assistindo a gente, será beneficiado nisso, já que os seguros, o IPVA, sempre acompanham a queda dos preços. Isso tudo deve acontecer nos próximos meses, no final de 2022 e no início de 2023. Pois bem, não dá para mentir, os últimos 2 anos foram bem difíceis. Para quem queria um carro novo na garagem ou pelo menos um carro usado, para deixar de depender do transporte público brasileiro. Mas os sinais de melhoras ainda são tímidos, né? Porque ainda estamos no início desse processo. Mas é só aguardar, essa tendência vai se confirmar e aquela bolha de carros usados vai estourar. A queda vai ser uma queda tão generalizada que no momento agora nós estamos vendo apenas uma pequena queda. Mas em breve essa bolha vai explodir de uma forma que muita gente vai sentir isso. E se você pensa em comprar um carro agora, espere um pouco ou veja se o preço está bem abaixo da FIPE, para não se frustrar futuramente com a queda desses preços. E você, o que acha a respeito disso? Acredita que esse momento vai se antecipar? Ou vai demorar mais um tempo ainda? Comenta aqui pra mim aqui, eu irei adorar ler o seu comentário. E irei adorar mais ainda se você pegar e se inscrever no nosso canal e deixar aquele like bonito pra gente. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, valeu!